A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Olá, iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar um pouquinho mais dos cuidados com os nossos olhos, aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Mais uma vez, vamos lá, falando da saúde dos olhos. Hoje o tema é presbiopia e vista cansada, não é? Acho que é os fatores mais comuns aí quando a gente fala na rotina da visão, correto? Exatamente, né? A famosa vista cansada, né? Mais conhecida, né? E a presbiopia, que é uma alteração que nós vamos tendo principalmente a partir dos 40 anos, né? O nosso olho começa a perder a força muscular para observar as coisas de perto. E isso é a presbiopia. E é interessante isso, né? Pensar que existe uma musculatura ocular, né, doutor? Acho que a maioria das pessoas nem fazem essa relação. O nosso olho é um músculo como qualquer outro, aliás, tem músculos como qualquer outro órgão do nosso corpo. E é ele que é responsável pelo foco da visão de longe e o foco da visão de perto. E quando o nosso olho vai focar para perto, é onde ele faz mais força. Isso nós vamos perdendo com o tempo, principalmente após os 40 anos. Daí as pessoas começam a ter que afastar um pouco os objetos para trás, né? Que é exatamente a presbiopia. Perfeito. E aí, quando o braço não alcança mais uma distância, aí todo mundo corre no médico. Exatamente. Além disso, também, né, começa a atrapalhar, né? Começa a ter desconforto, esse afastar e aproximar dos objetos, começa a vir associado a desconforto. E sintomas, né, dor de cabeça, né? E então por isso que as pessoas acabam indo ao oftalmologista. Perfeito. Então vamos à participação dos nossos espectadores, as perguntas de hoje. O estresse, a ansiedade ou até a depressão podem fazer aí, né, surgir a vista cansada? São fatores? Não, né, não são. Mas a gente pode considerar o seguinte: as pessoas que têm problemas de depressão ou as pessoas que têm um nível de estresse muito alto, né, elas podem ter oscilação da visão ao longo do dia. Então, por exemplo, já tem uma mistura da vista cansada relacionada com a idade, e aqueles dias em que a gente está mais cansado ou no nível de estresse aumentado, isso pode ficar mais sintomático. Mas isso não é a causa do problema. O problema vem pela nossa idade mesmo. Perfeito. Mais participação de espectadores, vamos à próxima pergunta. Quando preciso procurar ajuda médica? Bom, na realidade, né, o ideal seria que as pessoas já estivessem fazendo acompanhamentos, né? A gente está considerando uma pessoa de 40 anos de idade, é esperado que se tenha um acompanhamento oftalmológico já de rotina anual. Mas na teoria, falando sobre a pergunta especificamente, se começou a haver um desconforto, se começou atividades rotineiras do nosso dia a dia, se essas atividades começaram a atrapalhar, aí é o momento de procurar ajuda médica. E é importante, né, a gente deixar claro que o oftalmologista precisa avaliar isso, porque às vezes existem diferenças entre os dois olhos, né, existem condições particulares de cada pessoa, e muitas vezes as pessoas recorrem a óculos prontos, né? Óculos que vendem às vezes em barraquinhas ou óculos comprados na internet. E esses óculos acabam funcionando como uma lupa ali, resolvem em parte ali o problema. Engana um pouquinho. Engana um pouquinho, né? Mas isso é importante que a cada pessoa tenha a sua avaliação individualizada. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Existem alimentos que podem contribuir para o surgimento da chamada vista cansada ou alimentos que podem combatê-la? Essa é uma pergunta que cabe para todo o nosso organismo, né? A alimentação especificamente, ela de forma saudável, ela vai acabar ajudando o organismo como um todo. Mas ainda assim, o fator primordial é o nosso envelhecimento mesmo.
Quanto mais saudável for a nossa alimentação, talvez demore mais para que a vista cansada chegue, né? Se a gente pensar a nossa saúde de uma forma geral, os alimentos de forma saudável acabam ajudando, e principalmente alimentos ricos em vitaminas, né? Vitamina C e vitamina E, que são as vitaminas onde são mais importantes para o nosso olho. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Estou vendo algumas manchinhas se mexendo no meu olho, né? Isso é sinal de vista cansada? Não, isso não é sinal de vista cansada. Na maioria das vezes, as manchinhas que essa pessoa está vendo é a movimentação do líquido que a gente tem, que lubrifica lá o fundo do nosso olho, né? Então, a gente falou isso em programas anteriores. Por dentro, o nosso olho ele é cheio por um líquido. É o líquido que dá o formato ovalado do nosso olho. E esse líquido, muitas vezes, ele pode ter uma turvação natural do nosso envelhecimento, ou mesmo de pacientes que têm miopia muito alta. E, às vezes, a pessoa pode observar essas manchinhas. Dependendo da iluminação do ambiente. Dependendo da iluminação. Excelente colocação. Às vezes, ambientes muito claros favorecem a visualização dessas manchinhas. Obviamente que a gente está falando da maioria das pessoas que tem isso, mas as pessoas que estão observando essas manchinhas, é preciso que o oftalmologista veja, porque existem outras situações, como às vezes algumas alterações de retina, né, que podem causar essas manchinhas também. Então, antes da gente falar que é normal, é preciso que o oftalmologista avalie para cravar que isso é que a gente está falando. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos à próxima pergunta. A pálpebra do olho tremendo, não é? É sinal de vista cansada ou pode estar relacionado aí ao estresse? Essa é uma excelente pergunta, né? Isso a gente atende hoje com uma certa frequência no dia a dia. Isso é sinal de estresse. Quando a gente fala estresse, a pessoa pode falar, mas eu não tenho estresse, eu sou uma pessoa calma. Quando a gente fala estresse, significa o excesso, né? Então, vamos dizer, uma pessoa que tem o seu trabalho, ela tem várias preocupações, né? Tem várias atividades. Isso acaba gerando um estresse natural. E esse estresse natural, ele pode causar uma fadiga na musculatura ao redor do olho, nas nossas pálpebras. E a pálpebra entrando em fadiga, ela reage com esse movimento. É como se fossem pequenas câimbras que o nosso olho tem. Se nós pensarmos num atleta, vamos colocar o jogador de futebol. Quando o jogador de futebol está no final do jogo, muitas vezes a gente vê ele tendo câimbras. Como a musculatura da perna é uma musculatura grande, vem associada à dor. Na musculatura do olho, como é uma musculatura muito pequena, ele só tem o movimento da cãibra e não tem a dor. Mas isso acaba assustando a gente, né? Mas isso não tem nada a ver com vista cansada, e sim com estresse. O que a gente recomenda no momento que você está tendo o tremorzinho, dá 2 minutinhos ali o que você está fazendo, fecha os olhos e faz uma massagem naquela região onde está tendo os movimentos. Isso ajuda a eliminar esse tremorzinho aí. Perfeito. E a gente associa muito a questão do estresse mental, né? Com muitas atividades, etc. Mas você também tem a questão do estresse, às vezes, visual, né? Pessoas que trabalham com uma atenção, né? Olha, a linha de produção, tem que ficar separando objetos. Exatamente. Então, a gente precisa separar bem o termo estresse, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ser aquela pessoa mais calma do mundo, mas o trabalho dela é um trabalho estressante, é um trabalho que ela tem muitas atividades. Tanto do ponto de vista visual, né? Hoje tem pessoas que chegam às vezes para consultar e dizem assim, eu tenho 3 telas na minha frente onde eu trabalho. Isso gera um cansaço, um estresse mesmo do excesso do dia a dia, né? Então, quando a gente fala estresse, não é aquela pessoa que tem problema de estresse, pessoa que está com ansiedade, é o estresse às vezes da rotina. E o exemplo com a questão esportiva aí encaixa perfeitamente, porque a gente está falando de estrutura muscular. Né? Exatamente. Então, se você vamos colocar, nós vamos fazer uma caminhada, durante 5 horas. Quem não está habituado vai ter dificuldade. Por quê? Porque vai expor o músculo das pernas a uma atividade que não é o nosso habitual. E no olho é a mesma coisa. Então, se você tem uma atividade de trabalho de 8 horas, 10 horas à frente de uma tela de computador, com celular,
o músculo do olho está trabalhando o tempo todo e é natural que ele tenha fadiga em algum momento. Bom, mais uma participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. Ardência, coceira, olho lacrimejando, sensação de olho querendo fechar sozinho, são sinais de vista cansada? Bom, a gente pode responder sim e não, né? Então, a vista cansada, presbiopia, que é uma alteração relacionada com a idade, não tem nada a ver com esse sintoma. Mas quando a gente fala sobre vista cansada, porque nós estamos expondo o nosso olho a um tempo muito grande de telas, um tempo muito grande de leitura, aí sim a gente pode considerar. Então, o que acontece? Quando a gente está muito tempo à frente da tela, concentrado, a gente pisca menos, tá? É natural. Aquela concentração faz com que a gente pisque menos. Se a gente está piscando menos, nós estamos lubrificando menos o nosso olho. Se a gente lubrifica menos o nosso olho, é natural que a coceira, lacrimejamento e a ardência nos olhos seja mais frequente. Então, isso caracteriza uma vista cansada, diferente da presbiopia, que é a vista cansada pelo envelhecimento do músculo, tá? Perfeito. E normalmente isso, né? A pessoa começa a observar a rotina, né? Olha, fiquei maratonando uma série, né? O livro estava mais interessante ler algumas páginas a mais do que o habitual. Exatamente. A gente deveria ter o hábito de fazer pausas em todas as nossas atividades onde nós usamos a nossa visão. Então, pessoas que trabalham muito à frente de telas, pessoas que têm o hábito de leitura, tanto leitura de livro virtual, livro e-book, quanto livros normais mesmo, a musculatura do olho ela vai cobrar um pouquinho. Então, a cada 1 hora de trabalho, cada 1 hora de leitura, 2, 3 minutos que você faça uma pausa, isso é suficiente para a musculatura fazer diferença no final do dia, né? Só que às vezes a gente não percebe, quando vê passou 3, 4 horas e a gente está naquela atividade. Então, simples hábitos de descanso, pausas durante o nosso uso da visão, isso pode fazer a diferença no final do dia. Dr. Carlos Leandro, aqui mais participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta de hoje. Tem como reverter a vista cansada? Na verdade, o único tratamento para a vista cansada hoje é a cirurgia, né? Então, quando a gente fala na vista cansada, a gente entra um pouquinho em cirurgia para vista cansada, a gente entra um pouquinho na cirurgia de catarata, né? Então, quando a gente falou das outras vezes sobre a catarata, na verdade, é a troca do cristalino. Então, lá, a musculatura básica que fica cansada é a musculatura lá da lente natural do olho, que a gente tem. Então, se você substitui essa lente natural do olho por uma lente que corrige o grau de longe de perto, você reverteu a vista cansada, né? É a única condição. Ainda assim, a gente tem que fazer uma ressalva aí, né? Porque, na verdade, você está com uma lente ainda de correção de grau, mas ela exatamente está embutida, vamos dizer assim. Está embutida. Então, esse é um assunto bem bacana, assim, daria para a gente fazer uns 5 programas falando sobre isso. Mas tem pessoas que às vezes vão no consultório, doutor, eu não quero saber de usar óculos para perto, a minha vista, eu não gosto, eu gosto de me maquiar, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de sair à noite e não quero usar óculos. Aí você tem que fazer a cirurgia, não tem outro recurso. Então você tira o cristalino e você substitui por uma lente intraocular que corrige a visão em todas as distâncias. Doutor, mas eu não tenho catarata. Não tem problema. Mesmo assim, você vai retirar o cristalino e você vai pôr uma lente natural, uma lente artificial. E aí você já vai matar 2 coisas. Você mata a vista cansada e você mata a possibilidade de desenvolver catarata lá na frente. Que algum dia todo mundo vai ter também com o nosso envelhecimento. Então essa é uma cirurgia hoje muito realizada. Obviamente que isso não é para todo mundo, né? Isso é preciso ser avaliado de caso a caso. Mas respondendo essa pergunta especificamente, a única forma de reverter a vista cansada seria com cirurgia, que é uma cirurgia de catarata, mesmo que você não tenha ela. Perfeito. Próxima pergunta, vamos a mais participação dos espectadores. Essa foi a última, né? Tem como reverter a vista cansada, foi a última que nós fizemos aí.
Próxima. Acho que não prestaram atenção Aí, nisso. vamos lá. Doutor, vista cansada pode contribuir para o surgimento de outras doenças? Bom, a resposta certa seria não, né? A vista cansada, se a gente for fazer uma análise, o termo presbiopia, ele já é classificado como uma doença. Por isso, assim, é importante sempre a gente fazer uma avaliação completa do olho, né? Então, o que acontece muitas vezes é a pessoa vai fazer estou com dificuldade para perto, vai ao oftalmologista. E durante a consulta, a gente observa que além da presbiopia, ele tem outras doenças que também podem aparecer com a idade, como às vezes uma suspeita de glaucoma, pacientes diabéticos, você já vê às vezes sinais de desgaste da retina. Outras vezes, pessoas que têm já o início, às vezes, de uma catarata, você faz o diagnóstico também, junto com a vista cansada. Então, na verdade, são coisas diferentes que podem ser avaliadas numa consulta de vista cansada. Né? Mas a vista cansada, por si só, ela não está relacionada com nenhuma outra doença. Ela sozinha já é uma doença, né? Vamos colocar assim. Ela não gera nenhuma comorbidade além dela mesma. Além dela mesma, lógico. Isso, obviamente, que isso é muito individual. A queixa principal que a gente tem são das mulheres, né? As mulheres reclamam mais, são mais vaidosas, né? Então as mulheres reclamam muito dessa questão. E isso em si já é um problema muito grande para determinadas pessoas. Mas é sempre importante a gente, junto com isso, avaliar as estruturas também lá do olho. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a ela. Qual a probabilidade, né, de equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks, contribuírem para o surgimento aí da presbiopia, da vista cansada? Essa é, na verdade, a pergunta de 1 milhão, vamos colocar assim, né? O mundo hoje, ele é um mundo que já está pagando o preço, principalmente os jovens, do excesso das telas, né? Então, hoje em dia, nós temos muito mais pessoas usando óculos do que há um tempo atrás, quando as telas eram menos usadas. Então, sim, estão relacionadas. Obviamente que, independentemente de a pessoa usar a tela ou não, com a idade a presbiopia vai chegar. Mas, talvez, nas pessoas que usem muita tela, ela chegue mais rápido. Ou mesmo essas pessoas acabam já usando óculos mais precocemente, né? Então, uma pessoa que nunca usou óculos, com 25 anos de idade, muitas vezes ela já está usando óculos de descanso, porque tem 8, 10 horas por dia de atividades com tela. Então, está relacionado nesse sentido. Nós estamos mais sujeitos ao uso de óculos hoje pelo excesso das telas. Nossos filhos hoje têm usado mais óculos porque tem já uma exposição às telas muito mais cedo do que em outros tempos. Então, esse é um desafio, né? Enquanto a gente está conversando aqui, tem pessoas estudando, tem pessoas tentando tentar diminuir o número de telas ou mesmo tratamentos para que os olhos não sejam tão afetados pelo excesso de telas. Então, essa é uma realidade que a gente precisa de mais alguns anos para colher os resultados mesmo, de fato, do estrago que vai causar na nossa visão. Brilho de tela, não é? É um fator que acho que as pessoas pensam um pouco, né? Eu acho que o hábito maior é ajustar o brilho quando você está no sol, lá que você precisa enxergar a tela, mas retirar brilho, esse tipo de coisa, seria um fator. Sim, quanto maior a luz, quanto maior a exposição à luz, né, o brilho da tela, mais a incidência de raios azuis, né, da luz azul, que é a luz diretamente relacionada com a tela. É a mesma coisa do sol, né? Aqui, por exemplo, se o sol tá entre algumas nuvens, a gente consegue ter uma qualidade de visão, você consegue ficar com o olho mais tranquilo. Se o sol tá aquele sol estralado mesmo, a gente fica com mais dificuldade. E é mais ou menos a questão da tela. Quanto maior a iluminação da tela, mais o nosso olho tem que se adaptar àquilo. E para adaptar aquilo, ele precisa fazer força. Para fazer força, ele fica mais cansado. Então, dica aí, né? Diminua a luminosidade das suas telas. Mais uma participação, mais uma pergunta. Qual a idade mais comum para o surgimento da vista cansada? A gente a média 40 anos, né? Então a gente brinca que 40 é aquele limite.
Obviamente, a gente É raro passar dos é raro, 40 sem precisar acontece às vezes, né? Quando a gente pega umas pessoas lá com 45, 46, tá sem usar óculos, sem nada. Algumas pessoas podem ter antes, dependendo de fatores, às vezes hormonais, né? Algumas vezes mulheres com fase de menopausa precoce, né? Podem acontecer isso mais cedo, mas em média geral, 40 anos de idade. Perfeito. Mais uma participação, vamos ao próximo espectador. Existe alguma coisa que podemos fazer para evitar a vista cansada? Reduzir o tempo de tela. Reduzir o tempo de tela, né? Então, assim, a gente tem que ter uma qualidade, tentar preocupar com a nossa qualidade de vida. A presbiopia, doença mesmo, é sinal que a gente está vivendo bem, né? Então, eu brinco assim, para a gente não ter doenças que são relacionadas com a nossa idade, a gente tem que morrer cedo, né? Então, a partir do momento que a gente faz 40 anos, a gente tem que estar preparado para cuidar melhor do nosso corpo, cuidar melhor da nossa visão, para a gente começar a cuidar dessas questões que vão aparecendo. Óbvio, se você tem uma preocupação com o excesso de tela, se você tem uma preocupação com uma boa higiene dos seus olhos, né? Se você tem a preocupação de você fazer visitas regulares ao oftalmologista, você pode fazer, que às vezes você ganha às vezes 1, 2 anos ali antes da vista cansada chegar. Mas ela vai chegar independente de qualquer coisa para todo mundo que passar dos 40 anos. Perfeito. A gente falou dessa coisa da iluminação, né? O óculos escuro ajuda nesse sentido de proteger um pouquinho? O óculos escuro, né? Ele protege. A função básica do óculos escuro é a proteção contra o incômodo que a luz causa. Principalmente na luz solar, né? Então, quando a gente sai no sol, o nosso olho às vezes ele fica com uma reação. E o óculos de sol, ele dilata a nossa pupila, ele descansa a musculatura. Porém, quando a gente está com óculos de sol, às vezes piora a nossa visão de perto. Então, muitas pessoas me pedem assim, eu posso usar um óculos de sol para ler? Pode, porém vai ficar mais difícil. Você às vezes não vai conseguir ter tanta qualidade de visão porque ele dilata e acaba prejudicando um pouco a visão de perto. Então é entender que ele é justamente para isso. Eu estou num ambiente muito claro, mas não é para utilizar a vista de perto. Exato. Então vamos supor, nós vamos para a beira da piscina e vamos ler um livro, tá? Quero ficar 3 horas ali lendo um livro. Não vai ser um ambiente mais confortável para você fazer essa leitura por tanto tempo. Porque às vezes você vai ter dificuldade ali em ter leitura com qualidade. Perfeito. Mais participação de uns espectadores. Vamos à próxima pergunta. Quais os principais fatores que contribuem, não é, para o surgimento da presbiopia? Idade é um que a gente falou, não é, mas existem fatores que ampliam isso? Por exemplo, pacientes diabéticos, né? A gente sabe que os pacientes diabéticos, a presbiopia às vezes chega mais precocemente, e pacientes que fazem tratamentos hormonais, né? Então, por exemplo, pessoas que têm hipertireoidismo ou hipotireoidismo, pessoas às vezes que fazem tratamentos fibromialgia, são pacientes que às vezes têm aparecimento de presbiopia mais precoce. Então, as condições às vezes de saúde podem fazer com que essa presbiopia chegue mais cedo, né? Então, assim, se você faz um tratamento de diabetes, você precisa passar no oftalmologista com mais frequência, né? Além de você avaliar as complicações que o diabetes pode trazer, você vai avaliar também essa questão de vista cansada. Então, resumindo, pessoas que têm outros problemas de saúde precisam fazer a consulta mais cedo no oftalmo, porque sim, ela pode aparecer mais precocemente nessas pessoas. E foi aquilo que a gente disse, né? Saúde, de uma maneira geral, ajuda a evitar, adia aí a questão. Se a saúde está comprometida, antecipa. A gente acaba caindo, né, sempre na questão da prevenção. Fazer prevenção de doenças é um ato de amor com a gente, né? Se você não se cuida, não sou eu que vou ter a preocupação maior. Então, a preocupação maior tem que vir de cada pessoa. E a visita regular aos médicos, no nosso caso aqui, oftalmologista, ela é primordial para você saber que condição que você se encontra. Então, suponhamos que você tenha 35 anos de idade
e você vai fazer uma primeira consulta no oftalmologista. A vista cansada vai já ser avaliada, né? Então eu vou falar, ó, pode ficar tranquilo, não tem sinal nenhum de vista cansada, ó, aqui, ó, tem uma alteração aqui, você provavelmente está já com uma vista cansada mais precoce, e a gente consegue com isso ter um controle melhor sobre como a gente vai conduzir isso. Perfeito. Carla, com uma pergunta aqui interessante a respeito de diabetes. Quem tem diabetes tem tendência a antecipar aí a vista cansada? Quando a gente fala em oftalmologia, o diabetes é uma particularidade que é super importante. O diabético, ele tem mais predisposição a ter tudo mais precoce na visão. Os pacientes diabéticos, eles têm catarata mais precoce que as pessoas que não são diabéticas, ele tem a vista cansada mais precoce, ele tem uma probabilidade maior de problemas na retina e ele tem uma probabilidade maior de desenvolvimento de glaucoma. Tá? Então, todo paciente diabético, mas meu diabetes é super controlado. Não tem problema, você precisa fazer uma visita no oftalmologista. Se você tem hoje, por exemplo, um açúcar de 100, vamos dizer, nós medimos aqui, o diabético hoje está 100, se amanhã está 200, essa diferença entre 100 e 200 pode trazer alteração na visão. Então, às vezes, eu atendo um paciente diabético, doutor, eu enxergava super bem, de uma semana para cá, minha visão de perto ficou ruim. A gente vai medir, às vezes, a taxa de açúcar, ela está 300. Aí ele vai fazer o tratamento, caiu para 100. A visão volta. A visão encaixa. Então, o diabético é um paciente diferente nesse quesito. Então, se você tem o diabetes, independentemente da sua idade, você precisa fazer consulta regular no oftalmologista para, além de outras coisas, a gente fazer a avaliação da vista cansada. Perfeito. E vamos à última participação dos espectadores aí que anteciparam e enviaram sua pergunta aqui para o Pergunte ao Doutor. Qual o maior vilão em casos de vista cansada, né? E tem algum colírio que auxilia aí? Bom, o maior vilão é a idade. E em segundo lugar, talvez as telas, né? As telas contribuem para que a vista cansada fique mais sintomática, né? Quando a gente pensa em colírio, a gente tem que pensar em lubrificação dos nossos olhos. Então, aquelas pessoas que têm excesso de tela, aquelas pessoas que trabalham muito com tela, com leitura, com celular, é importante ter o hábito de lubrificação, né? O colírio lubrificante, ele pode hidratar melhor seu olho. Se ele hidrata melhor o olho, ele faz com que a visão fique mais confortável e a visão fique mais transparente. Então, assim, faça uma consulta oftalmológica para saber o colírio mais indicado para lubrificação de acordo com cada paciente, porque isso faz sim com que a visão fique um pouco mais de qualidade, mas não tem nenhuma interferência em tratamento, não existe um colírio medicamentoso para tratar a vista cansada. A vista cansada vai chegar para todo mundo com mais de 40 anos. Perfeito. Quem tem, né, pouca lubrificação, né, pode antecipar aí uma vista cansada? Não pode, não antecipa, mas faz com que a pessoa tenha mais sintomas. Então, por exemplo, se você está com vista cansada ali, você está forçando demais a sua visão para enxergar, você está piscando menos. Se você está piscando menos e você já tem um quadro de pouca lubrificação, um quadro de olho seco, você vai ficar com muitos sintomas. Você vai ter, às vezes, olho vermelho, irritação, desconforto mesmo, e tem pessoas que têm até dor de cabeça, né? Então, quanto mais bem lubrificado está seu olho, mais condições você dá para que ele tenha uma saúde visual melhor. Então, em alguns casos, né, aí o colírio é rotina mesmo. É rotina. Então, às vezes a gente atende pacientes jovens, pacientes de 20 e poucos anos, que vão perdendo a qualidade visual ao final do dia. E muitas vezes é só falta de lubrificação. Você não precisa receitar óculos. Você lubrifica o olho daquela pessoa, a pessoa volta a ter uma visão normal. Doutor, gratidão sempre pela participação, muito esclarecedor, né? Eu acredito que fica aí o alerta para as pessoas, né? Regularidade aí na visita ao médico, não é? Redução de telas, né? Redução de brilho das telas, quando for impossível reduzir as telas, e observar aí a sua rotina visual. Exatamente, é muito gostoso falar desse tema, porque é um tema que é um tema muito comum. Hoje, com o aumento da expectativa de vida das pessoas, né? As pessoas precisam entender que ir visitar o médico é importante também. Às vezes a gente está na correria do dia a dia e não lembra, né? E às vezes quando lembra, porque a coisa já está muito avançada. Então, é um assunto muito gostoso a gente conversar. Gratidão pela participação. Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Bom, e esse foi mais um Pergunte ao Doutor, e você sabe que para participar do programa é só entrar nas nossas redes sociais, descobrir aí antecipadamente os temas e mandar sua pergunta. Nós ficamos por aqui, esperamos a todos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.